Olá, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez nós estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Que maravilha, né, querido? Eu fico maravilhado essa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos compartilhando um tesouro, uma das maiores ou a maior riqueza que o ser humano pode ter, que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nada nesse mundo efêmero, passageiro, materialista, queridos, tem o poder e o valor da palavra de Deus. Tanto que tudo aquilo que nós temos como valor dentro da cultura vigente, quando muda a cultura, muda a geração, as coisas que têm valor param de ter valor e outras começam a ter valor. Então esses valores que a sociedade, que o materialismo, que o mundo, que a cultura mundana, ele desenvolve, eles estão passando, se desenvolvendo, mudando. Mas a palavra de Deus, ela é absoluta, ela sai de Deus como uma verdade absoluta para nossas vidas e ela não muda. Ela mesma fala que ela não muda, né? E eu acho maravilhoso, nós temos essa oportunidade, Deus dar a oportunidade, nós visitarmos o seu coração, querido, para saber quais são os seus pensamentos, as suas vontades, os seus sentimentos, e nós temos tudo isso compilado na palavra de Deus, e termos a oportunidade de compartilhar isso é algo de um tesouro, de um valor inestimável. Se eu posso começar a nossa ministração deixando uma sugestão para você, é valorize a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um texto que se refere a algo, mas ela é a própria verdade absoluta de Deus, como João capítulo 1, que fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o peso da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, a verdade eterna, o mistério de Cristo sobre as nossas vidas. Então valorize a palavra de Deus, você não vai perder absolutamente nada. Pelo contrário, você, as pessoas que estão ao seu lado e as pessoas da sua geração da sua descendência que vão ganhar e muito. E nós estamos falando, usando a palavra de Deus verdadeiramente como aquilo que nos abaliza, a nossa rocha, a verdade absoluta realmente, para nós colocarmos ela contra tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E estamos dentro da série Desmascarando o Mundo. E como que você desmascara o mundo? Não existe filósofo, querido, não existe estratégia humana, não existe pensamento humano que seja capaz de desmascarar o mundo. Sabe por quê? Porque o inimigo de nossas almas, aquele que construiu e que gere o sistema do mundo, ele é muito mais poderoso do que a gente, do que seres humanos. A gente tem que entender isso. E por mais que a gente tenha pessoas extremamente inteligentes, profundas em relação à humanidade, ao conhecimento puramente humano, essas pessoas nunca poderão competir de igual para igual com o inimigo. Serão, pelo contrário, levados pelo inimigo de nossas almas a destruírem a sua vida e deixarem um legado de destruição, uma influência má, A gente vai falar sobre influência, então aproveitando uma má influência sobre a vida das pessoas que vão ler elas, que vão ter contato com os seus escritos ou com aquilo que eles fizeram. Por isso nós precisamos, a única coisa que pode rivalizar com aquilo que o mundo está nos apresentando é a palavra de Deus. É justamente a palavra de Deus que vem dele sobre as nossas vidas, que tem a capacidade de nos dar a luz da realidade, do que realmente nós precisamos para a nossa vida, porque tudo que o mundo cria é ilusão, ainda que seja concreto. Pense nisso, tudo que o mundo cria é ilusão, ainda que você possa pegar em suas mãos, é ilusão, porque de uma hora ou outra isso vai trazer destruição para a sua vida. Agora, o que a palavra de Deus cria é a verdade eterna, é a realidade na sua forma mais pura, verdadeira, e lidar com a realidade que a palavra de Deus nos traz é muito mais fácil, é muito mais leve, é verdadeiramente viver em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, no descanso que Jesus tem, no descanso que Jesus é e deve ser em nossas vidas. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre a estratégia da influência. Lembrando que nós temos o nosso e-book totalmente grátis, você vai encontrar na descrição do vídeo, na descrição de todos os nossos devocionais, tudo que é relacionado à nossa série Desmascarando o Mundo. Você vai encontrar um link para você se inscrever e receber o nosso e-book totalmente grátis. Se inscreva, receba, lute por aquilo que é importante na sua vida, queridos, porque se nós não lutarmos, outro não lutará por nós, e nós
consequentemente vamos colher consequências negativas. Lembre, tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, não tem o que fazer. Vai ser dessa forma. Então, por que não semear aquilo que é bom para dentro de nós? E se tem esse e-book grátis para você poder semear alguma coisinha para dentro de você, por que não usá-lo então para abençoar a sua vida? E a estratégia da influência, queridos, é uma estratégia também que o diabo usa para conectar os seus mecanismos de manipulação do mundo aos conectores dentro do nosso coração. A influência em si, ela não é nem má nem boa, ela é apenas uma ferramenta. Ela é apenas uma forma, uma estratégia, na verdade, uma estratégia de conexão que acontece dentro de nós, de maneira que nós temos muitíssimas pessoas na história e no nosso dia a dia que estão próximo de nós, que são exemplos extremamente positivos, que nos influenciam positivamente. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando passou por essa terra aqui, no seu estado de humilhação, sendo um ser humano, ele então também foi uma grande influência, não só naquilo que ele fez espiritualmente, mas em cada uma das suas palavras. Você pode ver que em toda a estrutura civil que nós temos, de aprendizado, nós temos lá as palavras de Cristo, os seus valores que ele trouxe para nós, para essa vida, querido. Por isso, nós temos as influências, depois nós temos os discípulos, nós temos também os pais da igreja, e tem em cada área, na área profissional, na área de relacionamento, nas áreas financeiras, nas áreas de todos os lugares, nós temos influências e influências positivas. E é bom nós precisamos dessas pessoas, nós precisamos dessas influências, que nos ajudem a achar um caminho, a gente saber, alguém que já passou pelo caminho das pedras, poder compartilhar conosco. Isso é maravilhoso, isso é bênção. Mas essa ferramenta, ela pode e ela é tremendamente usada pelo inimigo de nossas almas para trazer destruição para a vida das pessoas. A gente não pode se enganar, a gente não pode viver no automático, a gente não pode se fazer de bobo, se fazer de vítima, porque se eu não estou sendo influenciado por aquilo que vem do céu, eu estou sim sendo influenciado por aquilo que vem do inferno, porque não tem terreno neutro no que se diz respeito ao mundo espiritual. E ele usa dessa ferramenta, a influência, para, colocando pessoas em posição de autoridade, elas trazerem o mal para dentro de nós, elas trazerem a destruição para dentro das pessoas. E é justamente o que acontece hoje. A gente vê algumas pessoas que são autoridades dentro de alguns assuntos, nos mais variados assuntos, desenvolvendo uma ideologia, desenvolvendo mal, desenvolvendo coisas que vão trazer muitas desgraças para a vida das pessoas a médio e longo prazo. Lembre-se, a nossa vida tem que ser contada a médio e longo prazo, não é só no agora. E essas pessoas estão lá falando, influenciando, usando algumas coisas e alguns jargões, e fazendo e acontecendo, e vão influenciando as pessoas de maneira extremamente negativa. Chegam a uma posição de autoridade, chegam a uma posição de influenciadores, A gente tem muito essa palavra, é muito usada hoje, principalmente na internet, os influenciadores da internet e tudo mais. E essas pessoas chegam a essa posição onde outras pessoas estão ouvindo e vendo elas, e elas vão então deteriorando as pessoas internamente, fazendo com que inconscientemente talvez façam os mecanismos de manipulação do mundo se conectarem aos conectores internos que existem dentro das pessoas e trazerem grandes desgraças para a nossa sociedade, queridos. Por isso nós temos que tomar cuidado com essa questão da influência, porque ela é extremamente poderosa. Mas como eu te falei, a Bíblia sempre tem um caminho para nós, basta a gente querer que esse caminho esteja à nossa disposição, buscar esse caminho, não desistir, perseverar, que ela sempre vai nos dar a direção do que nós precisamos fazer em nossas vidas. Olha o que a Bíblia traz para a gente, querido, olha só como ela traz algo extremamente claro para nós em Salmos, número 1 e o verso 1 também. Eu estou trazendo uma linguagem mais contemporânea para você entender aquilo que a palavra de Deus está trazendo para dentro do nosso coração. Deus já sabia disso, Ele criou realmente seres influenciáveis. É assim que Ele desenvolve, que a vida é desenvolvida, que Ele construiu a vida para ser
desenvolvida, mas nós temos que ter cuidado com aquilo que está influenciando a nossa vida. Olha o que ele diz lá em Salmo 1, e o verso 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha, queridos, Deus ele já estava falando sobre este poder de influência negativa sobre as nossas vidas, e ele traz aqui um bem-aventurado, ou como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores, ou seja, que não é influenciado pelos pecadores, queridos, que estão aí na mídia, que estão em tantos lugares querendo todos os dias destruir os valores cristãos, destruir os valores de família conforme Deus a criou para ser, destruir o emocional das pessoas, comparando pessoas a níveis cada vez mais baixos, a níveis cada vez mais pueris, querido, trazendo a inteligência das pessoas a um nível extremamente pequeno, destruindo verdadeiramente os sentimentos, oprimindo as pessoas de várias e várias formas, fazendo, verdadeiramente empurrando as pessoas para um caminho de destruição, para um caminho aonde elas vão colher muitas consequências negativas sobre as suas vidas, queridos. E por que as pessoas permitem, que essa influência aconteça em suas vidas? Primeiro, queridos, nós, mesmo que nós somos seres influenciáveis, nós ainda temos a nossa consciência, ou seja, nós temos o poder de decidir, principalmente quem está em Cristo Jesus. Você foi libertado para decidir, você tem o poder de decisão em suas mãos. E a gente muitas vezes sabe que aquela influência, que aquilo que a pessoa está falando não vem da palavra de Deus, mas como eu não consigo produzir dentro de mim algum questionamento que, baseado na palavra de Deus, seja contra o que aquela pessoa está falando, e outra, apoiado dentro de um sentimento de carência eterno que acontece dentro da pessoa que vive sem Jesus. Eu sou cristão, Wagner. Tudo bem, você é cristão, mas se você está vivendo a sua vida como um cristão nominal, ou seja, eu sou cristão, vou na igreja e tudo mais, mas eu não conheço nada da Bíblia, eu não tenho o meu tempo de oração, eu não sigo aquilo que a palavra de Deus fala. Sinto muito, você está sendo então influenciado pelo mundo de uma maneira avassaladora. Então eu não tenho o poder para questionar aquilo que a pessoa está falando, aquilo que essa autoridade que o diabo colocou ali como influenciador está falando. Então eu não tenho como combater ela dentro de mim, porque eu não conheço a palavra de Deus. Outra coisa, eu tenho uma necessidade, uma carência de fazer parte do grupo que está vencendo, A gente percebe isso, que as pessoas são assim, As pessoas querem fazer parte do grupo vencedor, mesmo que aquele grupo vencedor não tenha razão. Aquele grupo vencedor esteja praticando coisas ruins. Aquele grupo vencedor verdadeiramente não está usando a inteligência como deveria ser usado, sendo protagonista da sua vida. Mas as pessoas gostam de estar com a multidão. Então junta essa parte de eu não tenho estrutura dentro de mim para mim combater um pensamento maligno que está chegando, mesmo eu sabendo que lá no fundo tem coisa errada. Tem coisa errada aí, porque a nossa sociedade, queridos, no fundo ela é uma sociedade cristã. A sociedade ocidental é uma sociedade cristã. O que significa isso? Não significa que todo mundo é cristão, mas significa que os valores embutidos dentro da nossa sociedade são valores cristãos. Então, de uma forma ou de outra, quando a gente vê as malditas ideologias chegando através de tantos e tantos canais da educação, da mídia, das comunicações, das conversas paralelas na rua, a nossa vida, para dentro de nós, a gente tem aquela pontinha de consciência. Pô, esse negócio está errado, esse negócio não é dessa forma, não é assim que eu aprendi, não é assim que ela lá em casa, não é assim que eu já ouvi alguém falar. Mas como eu não estou próximo de Deus, eu não consigo produzir dentro da sua palavra questionamentos para que eu possa colocar para fora. Primeiro, eu não consigo produzir. Segundo, eu não tenho coragem de ir contra as pessoas, porque eu tenho essa necessidade de pertencer a um grupo, de pertencer, de estar próximo de quem está ganhando. Isso é muito complicado em nossas vidas. Nós acabamos vendendo aquilo que deveria ser inegociável por causa dessa influência. E não se engane,
O diabo ele vai colocar o tanto que for de opressão, ele vai investir o quanto for nessa área, porque ele sabe que essa área da influência traz muitos e muitos resultados, assim como a área da opressão traz resultados sobre a vida das pessoas, assim também a área da influência traz esses resultados que ele precisa, que ele quer para a sua vida. Como nós saímos disso, querido, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas deixando para você algum ponto quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, quando nós desmascaramos o mundo, quando nós assumimos o protagonismo da nossa vida, uma vida no automático, uma vida que não questiona aquilo que o mal está trazendo, que tem facilidade em questionar Deus. Ai Deus, por que você me deixou? Por que minha vida não está bem? Isso é fácil. Mas questionar o mal, questionar o pensamento negativo, questionar as ideologias malignas que estão sendo apresentadas, não, isso aí é normal, isso aí é assim mesmo, e a gente vai entrando esse aí é assim mesmo, e sendo levados com a multidão, querido, para o matadouro, sendo levados verdadeiramente com a multidão para destruição emocional, para destruição da razão nossa, da nossa inteligência, para destruição do nosso espírito, sendo influenciado pelas trevas. Olha, a minha sugestão, ainda que a gente não chegou na parte de te dar a oportunidade de lutar contra isso, nós estamos conhecendo primeiro aquilo que está em operação para depois nós lutarmos contra. Não adianta a gente colocar o carro na frente dos bois, vamos devagarzinho fazendo e montando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A minha proposta para você, para você trazer algo prático dessa ministração, é justamente você olhar com carinho, você fazer uma reflexão, você assumir o protagonismo da sua vida e você olhar dentro do seu casamento, dos seus relacionamentos, da sua família, do seu trabalho, da sua vida financeira, daquilo que você tem como objetivo e sonho para a sua vida e daquilo que você está estudando, no local onde você está, que você possa pensar como você está sendo influenciado, quem está te influenciando, é extremamente importante. Quem está te influenciando? Quem é essa pessoa? Quem são essas ideias? Da onde elas vieram? Você vai começar a perceber que muita coisa que a gente tem como normal não deveria ser normal dentro de nós, porque a palavra de Deus tem uma verdade superior para as nossas vidas. Fazendo isso, você vai começar a identificar aonde você vai aplicar as ferramentas para nós desmontarmos esses mecanismos que a gente vai passar no decorrer, no desenvolvimento dessa série. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.